Continuando então a nossa aula, eu gostaria só de retomar então esses 3 pontos que a gente discutiu, né? Lembrando, houve uma mudança de uma mentalidade comercial para, uma mentalidade religiosa para uma mentalidade comercial. É nesse momento dessa mudança dessa mentalidade comercial, do surgimento de analisar o mundo a partir do comércio, a partir da razão, da racionalidade, que surge a modernidade, a sociedade moderna onde a gente vive, e surge a sociologia, né? Então, alguns aspectos importantes é que, a gente está pensando lá em 1500 ainda, houve uma circulação intensa de mercadorias, a gente pode vender, comprar e obter lucro sem ser um problema, sem ser um pecado, né, sem estar cometendo a usura. A gente começa a perceber que para eu conseguir uma mercadoria, não só para eu fazer a mercadoria, né, para eu conseguir a mercadoria, eu tenho que ter muitas técnicas, né? Tenho que desenvolver a matemática, tenho que calcular o tempo, tenho que calcular o espaço, aonde vou armazenar essas mercadorias, aonde eu vou conseguir, como eu vou transportar para cá. A gente está pensando em 1500 ainda, e aí a gente está pensando em grandes navegações. A gente está pensando nas embarcações saindo de Portugal e vindo no Brasil, conseguindo, por exemplo, cana-de-açúcar levando para lá. Então eu tenho que ter uma forma de organização espacial, tem que conseguir geográfica, eu tenho que ter melhorias nos navios, eu tenho que ter bússola, tenho que construir um astrolábio, por exemplo, né? Eu tenho que saber armazenar essa mercadoria, eu tenho que ter um conhecimento de recursos humanos, de como eu vou fazer isso, como eu vou empregar essas pessoas. Eu tenho que ter uma percepção de onde elas vão ficar, onde elas vão morar, como eu vou fazer. Tenho que fazer um cálculo de tudo isso, racional, colocar no papel, falar, olha, o lucro vai ser, eu vou gastar tudo isso, vai demorar tanto tempo para ser feito, eu consigo entregar em tanto tempo, e meu preço vai ser estipulado nisso, porque eu tenho que ter o meu lucro, porque eu tenho que ter meu dinheiro, enfim. Essa circulação maior de mercadorias, né? Essa venda, essa troca com mais intensidade e sem ser um pecado, sem ser um problema, ela fez com que o mundo tomasse uma outra cara, né? Ela fez com que a gente comece a entrar, né, na modernidade, mas essas são as bases da modernidade. Então, a venda é troca, mas a gente está pensando na venda é troca, mas a gente está pensando numa racionalização do mundo, né, do mundo racional. Por isso que no mundo de hoje ele é racional. Vocês têm que me dar justificativas racionais sobre a sua realidade, tá? Lá no finalzinho do século XVIII, lá com o Iluminismo, a gente já começa a pensar que o ser humano ele é autônomo, né? Então não é mais porque Deus quis, mas é porque a culpa é sua. Você é dono da sua vida. E aí isso gera uma mudança gigantesca na forma de pensar da humanidade. Não só da Europa, mas da humanidade. Porque é onde a Europa também está levando essa forma de pensar, né? De forma impositiva, colonial, de forma bruta, de forma muito violenta. Mas ela está levando. Ela está obrigando as colônias dela e os outros países que entram em contato com ela para fazer comércio, ela está impondo esse tipo de mentalidade, tá? Então não adianta você falar, eu vou vir qualquer dia pegar uma mercadoria sua. Não, você vai ter que me dizer o dia e a hora certo, tá? Culturalmente, o que isso leva? Qual é a consequência disso? É que a gente começa a entender então que o mundo ele é fruto da ação humana. Então o mundo a gente vive, é a gente que cria ele, é a gente que cria as nossas vontades, os nossos desejos, o que a gente quer, né? E aí eu já entro na segunda parte da revisão, que é 2 grandes revoluções que aconteceram, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Elas são resultado dessa nova forma de pensar, de entender que o humano, né, a ação humana que ela marca e faz o mundo. Não é mais porque Deus quis, porque a natureza quis. Eu não pude ir na sua casa porque choveu. Não. Então eu vou inventar alguma coisa para você vir na minha casa, que eu quero. Tá?
Então, a gente vê, por isso que a gente chama de revolução, né? Porque é onde a gente começa a entrar na sociedade moderna. Revolução Francesa e Revolução Industrial. Eu não vou fazer um histórico da Revolução Francesa, porque também não tenho tempo, eu já falei com vocês sobre isso, mas o que vocês precisam entender da Revolução Francesa é que ela foi uma revolução burguesa. Então é um momento em que a burguesia, e aí a gente começa já a surgir essa ideia, essa imagem de burguesia, né? O que é a burguesia? Burguesia. A origem da palavra remonta ao século XII. Burguês era o habitante do burgo, povoação formada em torno de um castelo ou mosteiro fortificado. Burguesia era o conjunto de mercadores e artesãos que habitavam as cidades e desfrutavam dos direitos especiais da sociedade feudal. A partir do século XVIII, a palavra passou gradualmente a designar os empregadores dos ramos da manufatura, do comércio e das finanças, que se consolidavam como uma nova classe dominante, concomitantemente ao declínio da nobreza. Bom, então como vocês puderam ver, a burguesia, né, ela surge, né, em um determinado momento. Ela não é só uma pessoa rica, tá? Ela não é só uma pessoa que tem uma grande fortuna. A burguesia, ela influencia o mercado financeiro, influencia eleições, ela tem muito lucro, ela tem muito capital cultural, ela sabe como agir, ela teve acesso a grandes museus, a grandes obras literárias, a grandes professores e professores importantes que deram aula para essas pessoas, inseriram essas pessoas num roteiro cultural global, mas também muito específico, né, daquela região, daqueles lugares onde vende, onde comercializa determinados produtos específicos. Então a burguesia detém um rol de opções no final do século XVIII, porque antes ela só ali, né, que vendia as coisas, agora ela está ali dominando o nosso mundo. Ele está fundando o novo mundo. Então não se esqueçam, preciso que vocês não se esqueçam disso. A burguesia foi extremamente revolucionária. Extremamente revolucionária, né? A burguesia, ela fez a revolução burguesa acontecer. Ela colocou um modo de vida dela. E ela falou, então se o mundo é fruto da ação humana, então eu quero colocar isso. E eu quero que seja dessa forma. Então a burguesia tomou o poder, né? E aí ela impôs, né? Ela fez a Revolução Francesa acontecer, né? Porque ela percebeu que se a condição humana, a condição do humano, depende somente do humano, então as injustiças, as desigualdades também dependem do humano. Então qual foi o motim, né? Qual foi o principal da Revolução Francesa? Que os direitos, as pessoas teriam direitos, né, da cidade. As pessoas teriam terras, as pessoas teriam lugar para morar, as pessoas poderiam escolher o que comprar, com quem casar, quais amigos querem ter, quem vai se relacionar, qual é o trabalho delas, né? Essa é a grande ideia da Revolução Francesa. Não é mais, eu sou o rei e você é o plebeu, porque a gente nasceu assim e vai continuar assim. Não, né? Você agora, a partir do seu esforço, do seu trabalho, você vai poder comprar alguma coisa que você queira, tá? Isso não vai ser só algo de um rei ou de uma classe social específica. Lembrando, né? Essa foi a ideia da Revolução Francesa. Lembra que eu mostrei essas fotos para vocês do começo do século? Né? O que essas fotos mostram? Que talvez não foi bem assim, né? Você pode trabalhar o quanto você quiser, que talvez você não saia da miséria. Então as pessoas acreditaram na Revolução Francesa e a burguesia colocou o modo dela de ver o mundo. E ela vendeu isso de uma forma universal. Mas é só mais um comportamento de um grupo específico. É isso que você precisa entender. Eu escolher com quem eu quiser casar, com quem eu quero namorar, com quem eu quero ter amizades, aonde eu quero morar, onde eu quero viajar, o trabalho que eu quero ter, eu posso fazer isso,
Mas se eu for burguês, se eu fizer parte da classe burguesa, né? E aí é um choque, porque todo mundo saiu da cidade, do campo foi para a cidade, e de repente essa promessa não foi cumprida, né? As pessoas vieram, olha só, as pessoas vieram do campo para a cidade para trabalhar nas fábricas, né? Por isso que a gente já começa a pensar na Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial causou? Essa migração, né, do centro para a cidade, ofereceu trabalho para todo mundo. Então, se está nevando e você vai perder toda a sua colheita, não é melhor você vir trabalhar com a gente aqui na fábrica, que você vai poder trabalhar sempre, e você vai ter sempre dinheiro, e com o dinheiro você pode comprar suas coisas, né? A questão é que as pessoas tinham trabalho todo o período do ano, não dependia mais da natureza. Mas elas ainda assim continuavam miseráveis, né? Lembra dessas fotos que eu mostrei para vocês de novo? Então, essas fotos elas mostram a miséria que rondava os países. A gente está pensando aqui, essas fotos são mais focadas na Inglaterra, mas elas mostram um país que uma condição, onde a condição humana talvez fosse mais miserável do que está lá no feudo. Está lá naquele processo artesanal de produção, né? Dependendo da natureza, né? E aqui isso ficou muito mais visível, as desigualdades, né? As desigualdades elas se tornaram muito mais visíveis. Ficou muito claro que não deu certo essas duas revoluções para todo mundo. Deu certo para a burguesia, deu menos certo para a realeza, menos, né? Alguns perderam a cabeça, né? Literalmente. Mas, talvez para a grande massa dos trabalhadores, a pobreza se intensificou. E não só se intensificou, mas como ela ficou mais clara, mais visível, ela ficou aparente. Então, antes o rei estava lá longe, agora o rei está do meu lado, o dono da fábrica, o rico, o burguês está do meu lado. E eu olho para ele e falo, caramba, mas você está morando do meu lado e você me prometeu o fim dessas desigualdades, me prometeu pelo menos um salário digno e eu não estou tendo, né? Então, a sociologia surge daí. Esse é o momento da sociologia. É o momento que os intelectuais começam a pensar, mas teve algo que foi prometido e algo que não foi cumprido, né? Essa relação entre algo que foi prometido para todo mundo, mas foi cumprido só para um grupo, é o que move, o que funda a sociologia, né? Então foi prometido muita liberdade para as pessoas, muita liberdade. E a população, grande população, experimentou somente miséria, tá? Momento em que a revolução, a gente começa a pensar assim, em que era importante ter crianças nas fábricas porque elas conseguiam entrar dentro do forno e pegar as coisas, porque elas eram pequenas. E, né, muitas delas morriam, obviamente, né? Tinham 3, 4 anos. Então esse tipo de mentalidade comercial surge aí, é fundado aí, e mostra uma nova sociedade, né? O surgimento de uma nova sociedade, em que a gente tem que apostar no lucro. Então, talvez para todo mundo essa ideia de liberdade, de humanidade, de eu tenho meus direitos, talvez não tenha funcionado direito, né? Não tenha funcionado muito bem. E talvez não tenha funcionado nada para a maioria das pessoas, tá? Então é aqui que surge a sociologia e a gente começa a perceber ela não como uma ideia, não só como uma fala, não só como algo que eu acredito, mas enquanto ciência, tá? Esse é importante que vocês lembrem disso, a sociologia enquanto ciência. Muito bem, é isso, obrigado e até mais.